não rejeitariam Jesus, não é verdade? Não? É. Então, veja que Pedro também utiliza aí, olha aqui Pedro, o mesmo modelo, você tem o remetente, o destinatário, a saudação, né? A saudação, ele já traz aqui o tema tremendo, né? Eleito segundo a presciência e tal, da saudação e tal, né? Já expressa a doutrina aqui, e no versículo 3 ele começa na mesma abordagem, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E segue, tá? Então é algo que não é só o apóstolo Paulo que trabalhou dessa maneira uma seção de uma carta sua, tá? Então Efésios, a parte que nós vamos estudar especificamente é essa seção aí, versículo 3 ao versículo 14, tá bom? Então vamos lá, nossa introdução, tá? Eu vou pedir então a participação dos irmãos aí, né? Seguir a sequência de vocês aqui. A nossa introdução, eu vou ler a introdução, tá? Eu leio a introdução e em sequência eu peço para vocês me ajudarem. Nossa introdução diz assim, ó: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então está aqui. Bom, vou fazer a pergunta simples para os irmãos. Eleição e predestinação trata do quê? Né? Eleição e predestinação trata do quê? Do plano e da obra da salvação. Né? Então, e todo o assunto que está nesse bojo. Tá? Então, eleição e predestinação, esses conceitos, eles se tornam possíveis por causa de uma pessoa. Né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Né? Jesus, ele é o centro da eleição, da predestinação. A gente pode até assim usar uma expressão, dizer assim, as coisas que Deus não pode fazer, né? Já vi abordagens interessantes assim, que o pessoal vai tentar, como é que é possível, Deus não pode fazer? Calma, o que acontece? O que Deus não pode fazer? Deus não pode salvar se não for através de Cristo. Tá? Por que, irmão Lucas? Que ideia é essa que você está falando? Simples. Deus sem Cristo não é Deus, certo? Né? Porque a divindade, ela opera dessa maneira. Né? Então, Cristo, ele é divino, está na divindade. E o plano redentivo que Deus estabeleceu ainda antes da fundação do mundo, esse propósito que ele propôs em si mesmo, né? E por isso que ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas com um propósito, tem um propósito sublime aí. A criação não é algo aleatório, não é algo que Deus fez sem propósito. Não, Deus é um Deus de propósito. Então, o centro da salvação, da obra da salvação é Cristo. Né? Cristo é o centro da obra da salvação. Né? Cristo é o centro de todo o conteúdo que Deus revelou à humanidade, que está aqui, ó, nesse livro chamado Bíblia. Né? Então, já para deixar isso bem amarrado para os irmãos entenderem bem, vamos ler aqui um versículo aqui em Lucas, que é Jesus falando isso, Lucas capítulo 24, e o versículo de número 44. Isso aqui ele falou, essas palavras ele proferiu depois que ele morreu e ressuscitou. Tá? Ele morreu, ressuscitou e se apresenta aos discípulos de Emaús, né? E aí os discípulos de Emaús estavam incrédulos, né? E depois que ele se revela aos discípulos de Emaús, aí ele profere essas palavras aí. Versículo 44, Lucas, capítulo 24, versículo 44. Se algum irmão quiser ler, pode ler, irmãos. Assim é bom que vocês, porque quando a gente lê, a gente registra mais fácil, né? Contribui para a memória. Pode ler, irmão. Se achou, pode ler. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo que lhe estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Está vendo? Aqui quando ele diz, se cumprisse de mim o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isso aqui nada mais é do que a divisão da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Né?
lei de Moisés, salmos, né, ou escritos, e os profetas. Ou seja, convinha que se cumprisse de mim o que estava escrito. Ou seja, o que aconteceu com ele, né, sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição, já tinha sido revelado. Deus já havia falado, né? Então ele morreu, ressuscitou conforme o que as Escrituras já haviam falado, certo? Né? Então isso aqui a gente tem que deixar bem claro, né? Porque eleição sem Jesus não é possível. Alguém diz assim, né? Você pega o livro de teologia, alguém diz, né? Se for de linha reformada, alguém diz, olha, no tópico de eleição, mas diz assim: Deus, antes da fundação do mundo, a seu bel prazer, elegeu os que, né, alguns para salvação e outros para perdição. Mas o texto não diz isso, né? O texto não diz isso, isso é uma inferência. Estão empurrando coisa no texto aí, o texto não está dizendo isso, né? A eleição está muito clara, a eleição é em Cristo, a predestinação se dá em Cristo, né? E a gente vai abordar isso aqui. Então vamos já entrar. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Vou começar. Começo vocês aqui, deixa para os irmãos. Então, o irmão que leu aí, não, pode ser então o irmão aí, vai na sequência que o Darcy colocou aí no começo, tá bom? Eleitos para uma vida santa e irrepreensível, que é o tópico 1. Por favor. Parte 1, né? Isso. Eleição traz a ideia de escolha. Pode pegar a introdução aí que eu não li isso, a dádiva da eleição e tal. A dádiva da eleição precede a nossa existência, antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade ao que Ele elegeu da antemão. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolhas aos Efésios. Paulo menciona 3 aspectos dessas escolhas, em quem fomos escolhidos: em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica, em que tendo se deu essa escolha, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Qual a finalidade? Para que fossemos santos e irrepreensíveis. Agora, se não me aqui, Donald o quê mesmo? Donald Stamps. Em toda a vida de estudo pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso está aí. Vamos se apegar aqui à eleição, né? O termo eleitos, que às vezes no português aparece como, né, escolhidos também. Né? Eleitos e escolhidos é a mesma coisa. Se você for para o grego, está lá electos, né? Que é selecionado, etc. Eleito, alguém que foi selecionado. Mas a gente não vai se apegar estritamente à palavra, né? A questão do significado da palavra dicionarizado. Não, você tem que pegar a palavra no contexto doutrinário no qual ela é usada, né? O que Paulo tinha em mente quando ele pegou essa palavra e usou essa palavra, né? Porque a palavra eleito, já se você for para o hebraico, já é outra, né? Exatamente, mas aí você vai pegar de acordo com o contexto. Em primeiro lugar, irmãos, eleição. Quando fala de eleição, a eleição, o texto aqui, o nosso texto, a gente vai ficar, vamos se prender bem ao texto, tá? Versículo 4 aqui do capítulo 1 de Efésios, a expressão fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Isso aqui está muito claro. Mas, em primeiro lugar, quem é o eleito de Deus? Tem que partir daí, né? Quem é o eleito de Deus? A resposta está lá, uma das referências que nos dá a resposta está em Isaías 42. Vamos lá para quem é o eleito de Deus? O eleito. Isaías 42, acho que não falei dentro do capítulo, né? Isaías
42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Uso o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, se você for ler o contexto todo aqui, você vai ver que Isaías, aqui, essa passagem está falando de Jesus, certo? Jesus é o eleito de Deus. Então está aqui. A eleição acontece nesse molde aqui. Né? Por quê? Porque se a gente voltar aqui para Efésios capítulo 1, versículo 3, vamos pegar aqui e ler com calma, passo a passo, porque está tudo ligado, né? O texto é contínuo. Outro problema, irmão, outro problema que a gente causa, que os amigos da Bíblia causam, porque os que mais judiam da Bíblia são os amigos da Bíblia, né? Então, qual é um grande problema? É você pegar um versículo e isolar. E não ter a consciência que ele está inserido num contexto todo. Porque isso aqui, essa forma que a gente vê aqui, a Bíblia por capítulos e por versículos, isso é uma coisa nova, relativamente nova, vem do ano 1100 para cá, né, que dividiram, né, capítulo, versículo, para facilitar, meio didático, né? Foi dessa faixa para cá, justamente para facilitar, né? Porque hoje a gente tem um monte de... Daí veio, né, as Bíblias de estudo hoje. Não estuda a Bíblia quem não quer, né? Tem seus prós e seus contras, mas isso aqui é uma coisa nova. Agora o texto mesmo, ele é contínuo, tá? O texto é contínuo, não é você pegar um texto e isolar o texto, o versículo, ou até mesmo você isolar uma carta inteira, né? E abandonar as escrituras no geral, os outros 65 livros, né? Então, esse é um dos grandes problemas que causa o entendimento das coisas de Deus, né? Do reino de Deus, isolar. Então veja, o texto é contínuo, está tudo amarrado aqui. Então veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual veja que Paulo ele usa aqui a primeira pessoa do plural, né? Ele está falando o quê? Ele está falando de pessoas específicas, tá? Ele, Paulo, se dirigindo a um grupo de pessoas, ele diz nós, né? Nós fomos, se eu colocar de outra maneira aqui, tirando, né? Ele nos abençoou, ele abençoou a nós, né? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, algumas versões diz. Nos tem abençoado, então nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, tá? Então Paulo está dizendo, eu e vocês, nós, né, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quem é esse nós? Né? Quem é esse nós? Paulo e essa igreja ou esse grupo de igrejas, né? O que tornou possível eles serem abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Que linguagem é essa? O que isso quer dizer? Né? Então, ele começa a sentença assim e veja, amarrado, ele continua, ele amarra e diz, como também, né? Como também nos elegeu, olha de novo, primeira pessoa do plural, nos elegeu, né? Nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo, vírgula, aí ele continua, para que nos elegeu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu não vou continuar para a gente não atropelar as coisas aqui, mas veja, está amarrado, não está? Então implica o quê? Esse grupo de pessoas que são abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, também são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, implica naturalmente também na eleição, certo ou não? Aqueles que são abençoados em lugares celestiais em Cristo também foram eleitos antes da fundação do mundo, certo? O fato de eu ser abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais implica em que eu fui eleito, que Deus me elegeu ainda antes
da fundação do mundo. Viu? Uma coisa está amarrada na outra. Então ele está falando para um grupo de pessoas que usufruem de um status que Deus deu, certo? Esse grupo de pessoas usufruem de um status que Deus deu. Deus deu como? Deus deu através de Cristo, que a expressão está aí, em Cristo. Em Cristo. Veja que essa questão de lugares celestiais aparece também no capítulo 2 aqui, só para melhorar nosso entendimento. Olha bem aqui, capítulo 2, versículo 6, aparece essa expressão de novo, ó. Capítulo 2, versículo 6 diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele, no caso Jesus, lógico, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E se ele só falasse assim, nos fez assentar em lugares celestiais, ponto, ele não está dizendo muita coisa, né? Mas ele diz, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Aí eu pergunto, irmão, você, eu, estamos sentados em lugares celestiais? Eu estou vendo vocês estão aqui sentados nesse banco né, esse banco aqui chique, aqui confortável, vocês estão sentados aí, sim ou não? E que linguagem é essa? O que Paulo está querendo dizer com isso? Por isso que eu falei para os irmãos, o centro é Jesus, irmãos. O centro é Jesus. Né? Jesus, ele foi introduzido no mundo, se encarnou, né? Foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, não foi? Né? Cresceu no ventre, nasceu, cresceu como ser humano em sabedoria, se desenvolveu, tal, com 30 anos começou o seu ministério, com 33 morreu aproximadamente, ressuscitou o terceiro dia, né? Passou em torno de 40 dias aqui ensinando e subiu aos céus, né? E assentou à destra de Deus, não foi assim? Então veja, nós não estamos sentados em lugares celestiais do ponto de vista literal, então essa tese já cai por terra. Então o que Paulo quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte, que Cristo como o representante nosso, né, o fato dele ter vencido e adentrado a presença de Deus lá em cima e assentado à direita de Deus, como diz o Salmo 110, né, Salmo 110, que coisa maravilhosa, né? Deus falando com Deus. Vamos ler aí o Salmo 110, sabe? Só para fazer esse parênteses aqui, né? Davi cantou algo que não tinha acontecido, né? Ele profetizou, não foi? E essa chegada do filho lá em cima não tinha acontecido. Eu estou falando isso porque eu vou usar isso aqui já no outro tópico, tá? Salmo 110, olha bem, Deus falando com Deus. Como é possível isso? Está na Bíblia. Salmo 110, ó. Salmo 110 diz assim, ó, já acharam aí? Olha Davi cantando, ó. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está vendo? Então isso aqui é o pai falando com o filho. Quando o filho ele retorna ao céu vitorioso. Ele não falava para os discípulos, convém que eu vá, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Quando eu for glorificado, o Espírito Santo virá, etc. Então veja, Deus falando com Deus. Então veja, quando diz assim que nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristo, e que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, ele está falando, irmãos, em Cristo, por quê? Porque ele está falando de uma linhagem, de uma descendência nova, tá? Uma descendência nova. Veja que quando Paulo, eu falei para os irmãos aqui, Paulo usa a primeira pessoa do plural, nós, né? Nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou. De maneira, esse texto aqui não me dá margem para dizer que Deus escolheu um indivíduo X ou Y, que é algo, né? Que eleição está ligada a indivíduo. Não, eleição está ligada à conduta do ser humano em resposta ao Evangelho. Porque o texto diz aqui, ó, em Cristo, está vendo aqui, versículo 3, em Cristo, o que é necessário para estar em Cristo? Né? Como acontece o milagre da união de um ser humano com Cristo? Acontece como? Vamos pular aqui alguns versículos, só para embasar isso aí, está aqui, ó, versículo 13. Versículo 13, mas vou ler aqui do versículo 12, para pegar mais. Diz assim, ó, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo,
em quem também vocês, crentes de Éfeso, estáis, tá? Condição de glória, estar em Cristo, estáis, depois, vocês estão em Cristo, vós estáis em Cristo, depois que aconteceu o quê? Olha a ordem das coisas, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Aí ouviu, não ouviu? Ouviu, depois que ouviu, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, certo? Está aí, olha a sequência. Para estar em Cristo, eu ouvi o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido no evangelho, tá? O centro do evangelho quem é? Jesus. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele está falando aqui para um grupo específico de pessoas, um grupo de pessoas que usufruem de um status dado por Deus, certo ou não? Então isso é uma posição de glória, é uma posição de honra, né? Então esse grupo aqui não é qualquer grupo. Então ele aplica as palavras abençoados em lugares celestiais, eleitos, se predestinados, vamos chegar lá também, mas está tudo no mesmo pacote. Ele aplica para um grupo de pessoas, né? Ele, Paulo e esse grupo de pessoas, né? Então Paulo, ele mostra o quê? Para eu estar em Cristo, eu tenho que crer na palavra da verdade, crer no evangelho. O que acontece quando eu creio no evangelho, né? Eu recebo o Espírito Santo da promessa. Aí acontece um negócio que a gente aprende aí no discipulado, né? O milagre chamado regeneração, certo? O nascer de novo, que Jesus falou lá em João 3, né? Nascer de novo, nascer do alto, né? Ou seja, são aquele grupo de pessoas que são geradas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Por isso que temos o conceito de filhos do quê? Filhos de Deus, né? Mas só é possível ser filho de Deus se eu crer no Filho de Deus, né? Então aí você vai ver também um negócio interessante, que Paulo vai tratar, dentre vários conceitos que ele trata na carta aos Efésios, ele trata um conceito interessante, família, não é? Família de Deus. Igreja como família de Deus, sim ou não? Exemplo, capítulo 3, olha só, capítulo 3, o versículo de número 14, olha bem o que ele diz, ó, 14 e 15, eu vou pegar o 14 para não ficar completamente solto aqui, 3, 14 e 15, olha bem, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que ele falou, do plano da redenção, do desdobramento do plano da redenção, né? Então ele diz aqui, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, olha só, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Ele está falando de quem? Da igreja, da família, a família dele. Porque a família de Deus são os filhos que ele gerou, né? Os filhos que ele gerou são os eleitos, né? Os filhos que ele gerou são os predestinados, né? Os filhos que ele gerou são aqueles que são abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, filho de Deus, eleito, predestinado, veja, está falando do mesmo grupo de pessoas, né? Filho de Deus, predestinado, igreja, eleito, está falando do mesmo grupo de pessoas. Que grupo é esse? O grupo que ouviu o evangelho e foi gerado por Deus, nova criatura. Por que eu digo isso? Porque isso derruba completamente a ideia de que Deus elegeu indivíduos já antes da fundação do mundo. Ele elegeu Darcy e não elegeu Lucas, né? Que bonito, né? Verdade ou não? Então derruba completamente essa tese, né? Porque não é indivíduo, é como o ser humano se comporta diante do Evangelho, diante de Jesus. Porque, irmãos, o princípio é o mesmo. Por exemplo, Jesus ele veio à terra em carne. Jesus estando em pessoa, houve pessoas que creram nele e houve pessoas que não creram, não foi?
Certo ou não? Mas como é que é uma pessoa que viu Jesus, né, operando milagres, né, coisas que ninguém tinha feito na história do mundo, do que o mundo existe, desde a fundação do mundo, coisas que nenhum profeta fez, Jesus fez, né? E teve gente que creu e teve gente que não creu. O princípio hoje não é o mesmo? Tem gente que... Então a questão da presença física não é o parâmetro, né? Porque hoje tem pessoas que creem no Evangelho e tem pessoas que não creem, né? Tem pessoas que atendem ao chamado do Evangelho e tem pessoas que não atendem, né? Até um texto de João 6, depois que ele multiplicou os pães e tarará, e Jesus deixou bem claro que muitos daqueles vieram por causa do milagre, e não por causa da pessoa de Cristo, né? Hoje acontece a mesma coisa. Então, para ser salvo, precisa crer, precisa. E uns creem, outros não creem. E além disso, os oportunistas, né? Ele vem para buscar cura, ele vem para buscar isso, buscar não sei o quê, mas não vem para buscar a salvação. Então ele quer as dádivas, mas não quer o próprio Senhor das dádivas. Ele quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então tem essas ramificações aí. Se apega ao material e não ao invisível, né? Então, igual os leprosos lá, foram 10, né? Quantos voltou para adorar? Um. E os 9, para onde foi? Exato. Então guarda isso aí, irmãos. Eleição, eleitos, né? São aqueles que são abençoados em lugares celestiais em Cristo. São aqueles que são a família de Deus, os predestinados. Deus não elege, irmãos. Deus não elege um descendente de Adão. Por exemplo, vou ilustrar isso para os irmãos aqui. O que acontece? Por isso que a gente tem que pegar o contexto bíblico no geral, né? Deus fez um homem, o quê? Sua imagem e semelhança, não foi? Gênesis. Aí você vem andando. O homem cai, certo? No capítulo 3, serpente lá interfere e tal, e o homem cai. Eu pergunto para os irmãos, o homem ele continuou sendo a imagem e semelhança de Deus? Depois que o pecado entrou, depois que o pecado separou o homem de Deus, porque o pecado e a morte eles estão juntos, né? O pecado ele traz a morte que separa. Desconfigurou, né? Tirou essa... Danificou gravemente. Ao ponto de inseriu no homem uma natureza que ele não tinha, que é a pecaminosa. Aí tem que trabalhar as duas, né? E como se diz, a que vai sobressair é que você alimentar mais, né? Se você dá espaço... Isso aí já é no caso do regenerado. Que recebeu nele o Espírito de Deus, né? A atuação divina dentro dele para ele. E ele não vive mais segundo o seu pai. Quem era o nosso pai, do ponto de vista de linhagem? Adão. Todos que nascem, todo ser humano que nasce no planeta, ele nasce caído. Certo ou não? Sim. Ele nasce caído, né? Porque assim como nós somos gerados por Adão, tá? Nós somos gerados pelos nossos pais, né? Quem são os nossos progenitores? No meu caso, Luiz e Laurita. Então eu nasci a imagem deles, né? Eu nasci a imagem deles. Eu carrego o traço dos dois. Não tem como, irmão. Uma pessoa nasce né, a filha do Darcy, a Nina. Então vai ser a imagem de Darcy e Priscila. Não tem como ser a imagem de outra pessoa. Não existe isso, né? Então, os descendentes de Adão, eles saem a imagem de Adão, certo? E Adão e a descendência, a raça humana em Adão caiu. Quando a raça humana em Adão ela cai, ela se torna inapta para o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha estabelecido, né? Que está aqui na carta aos Efésios, a gente vai chegar lá, né? Então ela se torna inapta. Então nenhum descendente de Adão é eleito. Deus não elege, não elegeu Lucas, né? Quando ele estava numa condição, e eu vou provar isso, né? Quando ele estava na condição pregressa. A linguagem eleita, para, como eu disse aqui, é para um grupo de pessoas que usufruem de um status que Deus deu. Ou seja, são
aqueles que são da família de Deus. Se é da família de Deus, é porque foi gerado por Deus, né? Eles não foram gerados pela vontade da carne e do sangue, como diz lá em João capítulo 1. Ele não foi gerado da vontade do varão, da carne, de forma natural. Esses são os descendentes de Adão, que já nascem debaixo do pecado, já nascem debaixo da escravidão, estão sujeitos àquele que tem o império da morte. Quem é que tem o império da morte, que reina sobre os descendentes de Adão? Hebreus 2,14, é o diabo, né? Então o diabo, ele tem o império da morte. O seu império, ele está sob os descendentes de Adão. Só que Deus, ele em Cristo, ele gera um novo grupo de pessoas que já não está mais debaixo desse império, que são os filhos que ele gera por intermédio da sua palavra, do Evangelho, né? Então veja, nós somos, quando nascemos, do ponto de vista, né, óbvio, físico, a gente carrega a imagem do nosso pai, que é Adão, já nasce caído. O pessoal trata do questão do pecado original, né? Iniquidade foi forma, em pecado, como é que é? Salmo 51. Em pecado, concebido minha mãe. Também, quando ela fala a imagem e semelhança de Deus, é algo muito amplo, porque muitas vezes quando você fala assim, imagem e semelhança, tem pessoas, às vezes é remetida a ideia no sentido físico, só que nós não podemos pensar no sentido físico. Não é, exatamente. Com o corpo, né? Dois braços, duas pernas. Tem pessoas que pensam em Deus lá, entendeu? Aquele homem, o Senhor sentado no seu trono, entendeu? Com perfeição, entendeu? Muitas vezes tem gente que pensa nisso aí, mas nós temos que pensar no sentido intelecto, entendeu? Também. Sabedoria, moral, entendeu? Tudo isso aí é imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem foi deturpada depois com a queda do homem. Isso. Mas nós fomos de fato criados em imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, inclusive, trata dessa questão. Deus, inclusive, fez o homem perfeito, né? Só que depois, infelizmente, ele se enveredou por outros caminhos. Aí, ele perdeu isso daí. Quando, ali no jardim, por exemplo, a serpente, quando ela é inquirida, vamos dizer assim, ali, que ela pergunta para ela, então, mas por que você não, o que Deus disse para você com relação àquela árvore ali, você não pode comer? Interessante também porque trata disso aí, fala assim, porque na verdade pode pensar, ele usa meias verdades ali. Essa questão de meias verdades hoje é complicado porque você consegue deturpar uma verdade com meias verdades. Você fala uma verdade que na verdade não é uma verdade. É heresia, né? Exatamente. Heresia é isso, né? Então ele fala assim, eu não quero que você seja como ele, porque se você comer, você também será como Deus, vamos dizer assim, entendeu? Detentor da sabedoria, do conhecimento. Meias verdades. Só que ele não fala da morte, entendeu? É igual aquela história, quem foi o primeiro herege? Serpente, o diabo. Porque ele foi o que se opôs ao propósito de Deus. O propósito de Deus passa pelo homem, tá? Isso está muito claro na Bíblia, viu, irmão? Deus, ele não, por exemplo, lá em Hebreus diz assim, que Deus, ele não sujeitou o mundo vindouro aos anjos, sujeitou a Cristo. E Cristo, ele se fez o quê? Se fez homem, né? Então Deus tem algo com o homem. Então o diabo, ele se intrometeu aí, derrubando o homem. Só que Deus, ele, como não é pego de surpresa, ele não anulou o seu propósito. O propósito lá de Gênesis 1, de abençoar, né, do homem ter a sua imagem e semelhança, ele se torna real na pessoa de Jesus, né? Então aí é que está o plano redentivo, tá? Então, voltando aqui para essa questão do Adão, todos nós que nascemos em Adão, nós carregamos a imagem do Adão, né? Adão é pecador? Adão está no estado de morte espiritual, né? Aquilo que diz o salmista, né? Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O ser humano já nasce assim, ele não nasce bom, né? Ele já nasce debaixo, né, da escravidão do pecado. Só Jesus pode libertar o homem disso através do novo nascimento, que novo nascimento é a vinda da natureza divina para dentro de nós. São filhos que Deus gera por intermédio da sua palavra, né? Então, só para embasar aqui, a gente vai usar isso aqui mais para frente, tá? Eu vou dar
uma corrida aqui, porque o tempo já está indo embora, mas olha aqui, ó, capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, das imagens, ó. Imagem de Adão e imagem de Cristo. Então veja, os filhos de Adão têm a imagem, né? Adão é caído, os filhos de Adão têm a imagem do caído, são caídos. Os filhos de Cristo são os gerados por Deus, o novo homem, né, que é criado em verdadeira justiça e santidade, né, o novo homem que é eleito, o novo homem que usufrui das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, o novo homem, né, que é a igreja, né, que são os filhos que Deus gerou, que faz parte da família de Deus, que são a herança de Deus, que receberão todas as coisas com Cristo. Então ele fala dos dois aqui. Então, capítulo 15 de 1 Coríntios diz aqui, ó. Capítulo 15, o versículo. Eu vou ler aqui a partir do versículo 45, tá rapidão. 45, olha bem. Depois em casa você lê o capítulo inteiro. Uma maravilha. Capítulo 15, versículo 45, acharam aí? Diz assim, ó, assim está também escrito. Olha bem, Paulo está fazendo o quê? Paulo está tirando essas coisas da cabeça dele? Ele está tirando da Torá, está tirando lá do livro do Gênesis. Ó, ele está citando, assim também está escrito. Ele está dando uma dica para nós. Olha, Lucas, você vai ler Gênesis, né, para conhecer o assunto que eu estou falando, que eu estou citando aqui. Né? Assim também está escrito: o primeiro homem, quem? Adão, foi feito alma vivente, ou, em outras palavras, ser humano que vive, certo? O último Adão, não é o segundo Adão, é o último Adão em espírito vivificante. Se você colocar em outras palavras mais fácil, vai dizer assim: espírito que dá vida, certo? Quem é que pode dar vida, irmãos? Só Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Lembra lá de João 1,4? Nele estava o quê? A vida, né? João 5,26. Deus deu ao Filho que tem a vida em si mesmo. Então, Espírito que dá vida. Ele nos deu vida, sim ou não? Sim. Efésios 2, e nos vivificou, não é assim que está escrito lá? E nos vivificou. Então diz aqui, ó, Espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Ou seja, primeiro é o natural, depois o espiritual, tá? Então vamos lá. Mas o primeiro homem, olha só, o primeiro homem de onde? Da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, de onde é? Do céu. Qual o terreno, tais também são os terrestres. Né? Quando Lucas nasceu, igualzinho a Adão. Adão não é terreno? É terreno também. Né? Adão está separado de Deus, né? Tem morte espiritual, está separado de Deus. Ah, mas bebê, irmão, é o que texto está dizendo. Né? Todo mundo, irmão, todo ser humano, para estar em Cristo, para ser filho de Deus, tem que passar pelo processo da regeneração. Né? Então, qual terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também são, tais também os celestiais. Versículo 49. E como trouxemos, olha ele usando a primeira pessoa do plural de nós, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem de quem? Do celestial. Aí no versículo 50 ele arremata: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue terreno, Adão, tá? O primeiro Adão, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, Adão de novo, a incorrupção. Aí ele fala do mistério: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar, para deixar mais fácil para vocês, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, Adão, o que resta de Adão em nós, né, que é esse corpo caído ainda, porque nós somos redimidos internamente, né? Só que o corpo ainda é caído, sim ou não? Sim. Você adoece, né? Esse corpo aqui é destrutível, vai apodrecer, né? Porque convém que isto que é corruptível, que resta da natureza do antigo homem, do Adão, se revista da incorruptibilidade da natureza do celestial, certo?
E isto que é mortal, Adão primeiro, né, se revista da imortalidade do último Adão celestial. Quem é imortal? Quem tem nele a imortalidade? Jesus, né? Então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, que a morte é inimiga do homem, né? Se é inimiga do homem, Jesus comprou essa briga, né? Então ele veio ao mundo para vencer a morte. Jesus é a morte da morte. Por isso que o texto diz: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Os inimigos de Jesus são os inimigos do homem. Ele comprou a briga, né? O inimigo do homem, pecado. O inimigo do homem, a morte. Jesus venceu. Então todo aquele que está em Cristo não está mais debaixo do poder do pecado. E em relação à morte, isso vai ser consumado no arrebatamento, na ressurreição do justo. Tá? Então veja aqui que ele fala de imagem. Tá? Então ele não pode eleger uma pessoa que ele não elege descendente de Adão, ele elege seus filhos, certo? Se você for ver, Apocalipse diz que a morte será a última a ser destruída, né? Isso ele diz aqui também ele diz aqui em Coríntios mesmo. Depois também, né? O último inimigo é a morte. Exato. É o último a ser lançado, né? Então, porque a gente está, tá? Aí a gente entra na questão da por que Deus predestinou, né? Mas aí eu toco o seguinte, né? Mas os irmãos entenderam essa questão da imagem? Tá? Porque houve um tempo, por exemplo, Paulo diz isso. Se Paulo cresce nisso aí que é proposto, que Deus elege antes da fundação do mundo, nos moldes que Calvino colocou, né? Paulo ele não diria dele mesmo que houve uma época que ele não era eleito. Quer ver? Efésios 2, olha bem. Efésios 2 diz assim: vos vivificou. Quem vivificou foi Jesus, né? E não o Espírito vivificante, não o Espírito que dá vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, uma época eu estive morto em ofensa e pecado. Eu era eleito nessa época? Deus elege um ser que está no estado de ofensa e pecado? Não. Os eleitos são aqueles que Ele gerou pela sua palavra, aqueles que fazem parte da sua família, que estão em Cristo, tá? Os filhos de Adão não carregam a imagem do Adão. Os filhos os que são da descendência de Jesus carregam a imagem de quem? De Cristo, né? Adão imperfeito, Cristo perfeito. Mas nós não somos perfeitos agora. Claro, nós estamos nesse corpo ainda. Esse corpo não foi redimido, né? Esse corpo não foi alcançado ainda, né? Mas nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus por intermédio da palavra. Nós estamos sendo moldados, e o propósito do trabalhar do Espírito de Deus dentro de nós é nos fazer segundo o modelo da nova criação. Quem é o modelo da nova criação? Quem é a imagem perfeita, né? Então, Jesus, né? Por que nós somos a imagem de Jesus? Lembra que eu falei que lá no princípio Deus fez um homem imagem e semelhança? E Deus ele não abortou esse propósito porque Satanás entrou lá no meio, né? Deus ele não cancelou, deu continuidade. Por quê? Por que nós somos a imagem de Jesus? Porque Jesus é a imagem de Deus, né? Sim ou não? Sim. A Colossenses diz: ele é a imagem, né, do Deus invisível. Colossenses 1, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus diz: ele é a expressa imagem da sua pessoa, né? Ele disse para Filipe: olha, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, certo? Então, por que nós somos a imagem de Jesus? Porque em Jesus nós temos de novo a imagem de Deus, ou estamos sendo levados, né, para ela, porque, como eu disse, nós estamos nesse corpo aqui, né? Então, essa é a ideia. Então, veja, versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem anda segundo o curso deste mundo? O mundo é um sistema que é governado pelo aquele que recebeu o império da morte, Satanás, certo? Diabo. Então quem é que está debaixo desse império? Os descendentes de Adão. Então olha, quando vocês ainda viviam na situação de descendentes de Adão, segundo o curso deste mundo, olha só, segundo o príncipe das potestades do ar, Satanás, né? Que domina tudo isso aí, debaixo do domínio de Deus, claro, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os descendentes de Adão, né?
entre os quais todos nós, Paulo se coloca, tá vendo? Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, Adão, certo? Natureza adâmica, carne, natureza adâmica, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, descendentes de Adão, né? Como os outros também. Aí ele fala aqui que Deus interviu, mas Deus, que é riquíssimo, né, em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, aí ele discorda. Entenderam ou não? Então, houve um tempo que Lucas não era eleito. Eu não usufruía das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, né? Eu não era da família de Deus, certo ou não? Então, tem que se entender isso, viu, irmãos? Entender isso. Então, quando se fala eleição e predestinação, é um grupo de pessoas que recebeu de Deus o status de filhos, né? Não é assim que diz o texto: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós conquistamos esse poder? Não. Deus nos deu esse poder, né, em Cristo. Então essa é a ideia. Vamos correr aqui. Eu vou pegar por. Interessante também, quando a gente fala da eleição aí e predestinação, ele vai falar no contexto também eleição e reprovação, que eu acho que fica bastante interessante também, porque no contexto geral reprovação? No contexto, porque a reprovação, a Bíblia trata da reprovação, não essa palavra reprovação, mas ela trata daqueles que naquele dia, né, não serão aceitos, vamos dizer assim, porque escolheram outros caminhos. Isso. Mas veja que não é indivíduo, é caminho. Exatamente. Mas não tratando disso, então ele trata de um grupo, de um coletivo. Isso. Ele trata então de um coletivo. Aqueles que, mesma coisa das eleições, eu vou usar eleições, por exemplo, você tem um monte de gente aí que está pleiteando um cargo. Só que nesse caso aqui é um pouco diferente. Mas, no entanto, nem todos conseguirão ser eleitos. Exato. Nem todos conseguirão ser eleitos, entendeu? Mas tem aqueles. No céu também acontece assim, porque, infelizmente, dentro da igreja tem pessoas que não ordenam a salvação. Está dentro da igreja, a gente sabe isso daí. Está dentro da igreja, mas por quê? Com outros interesses, entendeu? A Bíblia trata disso aí, quando fala, por exemplo, do trigo de joio. Mas nós não sabemos quem é joio. Assim, Jesus fala que nós não sabemos, nós não podemos apontar para uma pessoa e falar assim: essa pessoa aqui é joio. E Jesus, inclusive, mesmo ele sabendo, ele nos dá a entender que, mesmo se você souber quem é joio, você não pode ir lá e arrancar o joio. Porque muitas vezes ele trata isso nessa linguagem interessante, porque o joio ele nasce junto com o trigo, é muito parecido, e se você arrancar o joio, você também pode arrancar o trigo. Né? É o mal e o bem, né? Como é que você descobre que é o bem? Sabendo o mal. Então, entendeu? As raízes estão. Porque essa autoridade aí é de Deus, né? Sim, exatamente. Separar. Sim, na colheita, né? A colheita, só na colheita. É de Deus. Eu não posso botar Exatamente. Colheita, exatamente. Separar as ovelhas e os bodes. Eu não tenho essa autoridade, né? Ainda que um dia for colocado para dirigir uma igreja ou ficar responsável por um rebanho, eu não tenho essa autoridade de separar ovelha de bode. Agora, claro, com a palavra eu vou enfrentar os bodes, lógico, né? Esse irmão aqui é um cabrito. Agora isso aí vai acontecer no final, tá? Isso aí vai ser no final. Que Deus vai, na colheita, que vai haver essa separação. Mas aqui, irmãos, não vai dar tempo a gente ler. Eu vou pegar por palavra. A gente falou aqui de eleição, tá? Tá claro a questão de eleição, né? Que a gente pegou aqui amarrado aqui. E veja que a continuação, ele continua aqui dizendo: e nos predestinou. Então esse e nos predestinou, ele está acrescentando, está trazendo mais, amarrado ao que já vinha falando, né? Então a predestinação está também aí, é um grupo de pessoas, né? Deus predestinou o ser humano para ser salvo? Não, porque a predestinação é algo que é posterior. Por que eu sei disso? Porque o texto lá em Romanos diz muito claramente que Deus predestinou o homem para uma finalidade. Olha bem, olha a finalidade aqui. Olha a finalidade aqui da predestinação.
capítulo 8, 29. Acharam aí? 8:29? Ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha só, olha o uso da preposição aí, para, né? Para quê? Para que predestinou? Para ser salvo? Para ser salvo? Está escrito assim? Para ser salvo? Não. A salvação já aconteceu. A salvação já aconteceu. Para ser o quê? Conforme. Para ser Conforme a imagem do seu filho. a imagem do seu filho. A fim de que ele seja o quê? Primogênito. O primogênito dentre muitos irmãos. Está vendo? Então o propósito de Deus se desenrola nesse aspecto, né? Uma família que Deus, o plano de Deus tem uma família e o primogênito dessa família ser o seu filho. O primogênito aqui, irmãos, não significa necessariamente o primeiro, tá? Porque se você ler lá Hebreus 12, você vai se perder se você ficar com esse conceito aí de primeiro, né? O primogênito aí diz aquele que tem a posição de preeminência, de domínio sobre todas as coisas, certo? Não é necessariamente aquele que nasceu primeiro, tá? Então é aquele que tem a preeminência, né? Por isso que a Bíblia diz, falando para a igreja, a congregação dos primogênitos. Como é que tem várias... Fala assim, o glicério é a congregação dos primogênitos. E tem vários, né? Vários primogênitos, né? Então não é a ideia de que nasceu primeiro, é a ideia de posição de preeminência. Por quê? Porque o Pai deu todas as coisas para o Filho. E é o mistério da sua vontade, não é? Olha aqui, ó, em Efésios mesmo. Mistério da sua vontade, ó. Ele revelou o mistério da sua vontade. Aqui, ó, descobrindo-nos, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é beneplácito? É consentimento, aprovação, né? Segundo a sua aprovação, que propusera em si mesmo o quê? De tornar a congregar em Cristo o quê? Algumas coisas? Todas as coisas sob o domínio de Cristo, né? É a vontade do Pai, né? Ele será preeminente sobre todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra. Então esse é o propósito de Deus. Então quem está em Cristo vai usufruir dessa preeminência, porque Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que nós somos filhos de Deus e logo co-herdeiros com Cristo, ou seja, o que é de Cristo é dos eleitos, certo ou não? Os céus e a terra, todas as coisas, o que está escrito, né? Todas as coisas. Então essa é a ideia, mas só o homem que é a imagem do Filho, Só o eleito, né? só o eleito, né? Só os predestinados, né? Ou seja, aqueles que são gerados por Deus, ou seja, gerado por Deus tem a imagem do Pai, não é? A descendência do último Adão, a descendência do último Adão, a descendência perfeita. E isso não é estranho na história bíblica, viu? Mas esse negócio de descendência, Deus trabalhou desde o princípio, tem essa dualidade, né? Os filhos do diabo, né? E os filhos de Deus, não tem? E João fala isso na sua epístola, de Caim e de Abel, sim ou não? Depois Deus levanta uma linhagem piedosa, a linhagem de Sete. E Deus vai trabalhando dessa maneira na história até trazer a salvação aos homens, né? Podem ver que há o caminho, há sempre essa dualidade, os filhos de Deus e os filhos, né, do diabo, né? Os filhos do diabo, aqueles que estão com a natureza adâmica, né? E os filhos de Deus, aqueles que são gerados por Deus, gerados pela sua palavra, como diz lá em Pedro. Vamos correr aqui, né? Então eu já acabei falando, irmão, de predestinação já também, né? Nós somos predestinados para quê? Nós somos predestinados. A predestinação é uma bênção que aqueles que creem em Jesus, creem no poder do Evangelho, passam a usufruir, certo? Né? Deus não predestina indivíduo. O que Deus determinou? O que está determinado por Deus? Quem crê no Filho será salvo. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, exato. É isso a determinação de Deus, está aqui, né? Quem crê no Filho e permanece nele, né? Agora, quem não crê no Filho, ou quem crê no Filho e não permanece, está aqui. Deus não determinou o indivíduo, o caminho do indivíduo, né? Que o indivíduo tal não vai ser salvo e outro vai ser salvo. Não.
caminhos. Os caminhos estão determinados. Né? Aquele que não crê em Cristo, perdição. Né? E aquele que crê em Cristo, as bênçãos da... É para todos, né? Mas aquele que Exato. será salvo. Exato. Porque Jesus ele morre, irmão, pelos descendentes de Adão. Ele não morreu por alguns descendentes de Adão. Porque quando a Bíblia diz que todos caem em Adão, Adão ele é o representante, né, da raça caída. E Jesus ele vem justamente resgatar e é feito o último Adão e passa a ser o representante da raça perfeita, a nova raça. Não é? Paulo não usa essa linguagem, o novo homem. 4:24 de Efésios, Paulo usa essa linguagem, o novo homem. O novo homem é criado, olha bem a palavra, criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. O novo homem, ele vai ficar pronto quando? Quando que ele vai ficar pronto? Quando que nós alcançaremos, até os irmãos às vezes pregam errado, né, falando sobre isso. Já preguei também errado sobre isso aí, né? Irmãos, quando a gente chegar à estatura de varão perfeito, Deus nos tira daqui. Não é assim, irmão. Não é assim. A estatura de varão perfeito, que é a estatura completa de quem? De Cristo, né? Quando que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito? Está lá em Romanos 8, você pode passear lá, né? A estatura de varão perfeito será alcançada quando? Quando o nosso corpo for transformado. Está escrito lá que carne e sangue, o que resta da natureza adâmica em nós, está representada no nosso corpo, a gente não pode entrar no reino de Deus nessa situação aqui, né? Embora redimidos interiormente, o Espírito de Deus habita em nós, sim ou não? E porque sois filhos, 4 e 6 de Gálatas, né? Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Então o Espírito de Deus está aqui, está nos moldando a imagem de Jesus. Só que vai chegar um momento que o corpo vai ser alcançado, né? O corpo vai ser alcançado. Então, como Jesus ele é, a promessa é essa, não é? Como Jesus ele é, nós seremos, né? Seremos semelhantes a ele. A linguagem é essa, tanto Paulo quanto João usa isso, né? Então, a estatura de varão perfeito vai ser o momento que ele vier para arrebatar a sua igreja, o momento da ressurreição dos justos, quando ele chamar, né, a sua igreja. E aí o Espírito de Deus, como deu um corpo de glória para Jesus, dará um corpo semelhante ao de Jesus a quem? Aos eleitos. E por isso a gente vai poder entrar no reino de Deus. Porque eu entendi a sua colocação em relação à palavra perfeita, que a gente usava, né? Usava mesmo que, está pronto, vai para o céu, né? Ficou perfeito. E por esse viés, não há como ficar perfeito tendo carne e sangue. Exato. Para ser perfeito, precisa eliminar carne e sangue. Aí sim, varão perfeito, condição do varão perfeito. É isso, né? Isso. Corpo de glória. Corpo de glória. Não morre mais, não tem limitação de tempo e de espaço. Então, o pastor Eliseu brincou ontem lá na reunião dos obreiros, né, que nós somos pecadores. E o dia que você não estiver assim, Deus te leva. Te leva, mas aí mesmo assim você morreu. É. Você foi plantado, como o texto diz, né? Você foi sepultado, você foi plantado em corrupção e ressuscitará em glória. E foi sepultado carne e sangue. Exato. E vai ressuscitar na natureza do Cristo ressurreto. A imagem é perfeita. Então, essa é a ideia. Essa questão do varão perfeito é interessante, né? Mas de fato a gente crê assim que somente uma vez transformada, né? Porque enquanto aqui no corpo físico não houve ninguém, a não ser o próprio Jesus, que era perfeito, né? Então, não tem como, é impossível, vamos dizer assim, praticamente impossível um homem ser varão perfeito aqui enquanto é impossível, né? Não vai. A perfeição virá na ressurreição, na transformação do corpo. Aí não vai ter mais. O homem, depois a mulher, o homem mais santo que tiver no mundo, né? Mais dedicado a Jesus, né? Onde tiver, ora, lê Bíblia, conhece os mistérios de Deus. O exemplo mesmo do próprio apóstolo Paulo, né? Mas ele tinha consciência. Ele dizia que o objetivo da vida dele, está em Filipenses 3, Paulo diz, o objetivo da minha vida é alcançar o quê? A ressurreição dos mortos. É ali que é o... Eu estou batalhando para isso, né? Eu não cheguei lá, mesmo Paulo, hein?
Paulo que foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. É muito difícil, porque se você chegar a um estágio tal, se você parar aquele estágio, eu sou perfeito, você já não é. Aí ele já demonstrou a imperfeição, né? Ele já demonstrou a imperfeição. Então a gente está sendo, irmão, a gente está sendo moldado pelo Espírito de Deus. Quem é a matriz? Nós estamos sendo moldados segundo quem? Para ser conforme quem? Jesus, o irmão mais velho da família, o padrão da nova criação. Porque a igreja é a nova criação. Em Cristo se estabelece a nova criação. O que diz lá 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo, nova criatura. No original é nova criação. Nova criação. A nova criação é eleita. A nova criação é predestinada. A nova criação são os filhos de Deus por adoção, né? São a herança de Deus. É o que não vai perecer, né? É o que vai permanecer para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, não tem expressão assim? João 2, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Paulo ensina a ser imitadores de Cristo. Então, exatamente. Então, essa é a ideia. Então, para encerrar, porque o tempo já foi, tá? Eu acabei falando aqui, ó, de predestinação e eleição. E eu queria dar uma pincelada na presciência, mas que alguém pode perguntar aqui da presciência, mas já foi o tempo, né? Mas a questão da presciência, irmãos, eleitos aí, que é colocado lá, nos remete para Pedro, né? Eleitos segundo a presciência. Eu vou deixar a dica para os irmãos estudarem. Esse termo presciência que aparece lá em Pedro, ele sabe qual é a outra vez que ele aparece no Novo Testamento, a mesma palavra presciência? Aparece lá em Atos 2, no sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Aparece na sua carta, olha só, é coincidência? Não, né? Aparece na carta, na sua primeira epístola, e aparece também em Atos 2:23, no seu sermão no dia de Pentecostes. Ele diz assim: esse Jesus que foi entregue segundo o conselho e presciência de Deus, né? E essa palavra ele usa também em Pedro, tá? E o uso da palavra, irmão, indica não que Deus ele viu de antemão e elegeu aqueles que ele previu que creriam e permaneceriam. A ideia não é essa, não aponta nesse sentido. A ideia do texto falar de presciência é aquilo que Deus já havia falado na Escritura através dos seus profetas, tá? Por exemplo, eu vou citar um texto aqui e vou encerrar só para deixar aí a dica para vocês aí, mas eu vou citar aqui um texto de Isaías e vou perguntar para os irmãos, fazer uma pergunta para os irmãos, porque quero que os irmãos me respondam. É Isaías 46:10. Isaías 46:10. Acharam aí? Olha bem o que está escrito, ó. Eu vou ler do 9 para entender, né? Lembrai das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, né? Versículo 10: que anuncio o fim desde o princípio. Vou parar aqui, né? Não, vou continuar, vai aqui, ó. Vou terminar. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu pergunto, anunciar o fim desde o princípio, anunciar as coisas que não sucederam, isso é presciência ou não? Sim ou não? É presciência. Deus já havia anunciado como Jesus morreria, sim ou não? Como ele executaria o seu plano redentivo de resgate dos descendentes de Adão, sim ou não? Então a presciência é nesses moldes aqui. Não de que Deus viu no corredor da história, né? Até os calvinistas batem nos arminianos, batem com razão. Quem que colocou o corredor da história lá para Deus ver? De fato, né? Então Deus ele não previu, que Deus previu, irmão. Deus previu o seguinte: a descendência de Adão está caída. Se ele não interviesse, ninguém seria salvo. Então a presciência aqui é o que Deus já falou na Escritura de como o homem deve ser salvo. O que Deus falou na Escritura? Como que o homem deve ser salvo? Crendo em Cristo. Isso está na lei, está nos profetas. Lembra já vou passar rapidinho. Lembra do que a gente leu aqui no início? Jesus disse assim: convinha que de mim se cumprisse o quê? Estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e
nos profetas. A presciência é isso. Deus já havia falado como se executaria o plano da salvação. Pode falar e eu também já passo para ti, vem. Professor, não teu posto aqui. Ô pastor, pode vir. Isso aí, a questão da presciência também, uma coisa assim, não é tão fácil explicar ao mesmo tempo, não é porque não é como se não tivesse passado, presente e futuro. Ele vê duas coisas assim, é o presente, o passado e o futuro. Ele está vendo o futuro como se fosse agora. É como Jesus fala, por exemplo, no caso da jumenta, vocês vão lá bater uma jumentinha assim em cima, vocês vão pegar, entendeu? Ele já sabe tudo. Eu não posso falar também uma coisa sobre a presciência? Se importa? Se mesmo que a gente não tenha